professor José Eduardo não pôde vir, ele está com uma reunião, não deu para vir. Mas, enfim, são mais 2 temas, né? Deslocamentos de alunos vestibulandos entre diferentes espaços urbanos. Né? A gente pede que a Larissa Servo participe da banca, participe da mesa. Ela está aí. Bruno Santiago, do Mastrocola, aqui do IG da Unicamp, e o Márcio Antônio Cataia. O papel do fixo público na dinamização e sintetização do território paulista. E, por fim, Thelma Domingues da Silva, a empresa do meio ambiente. Desculpas, mas eu vou ser menos formal, eu vou ficar aí embaixo próximo a vocês. Tá? Então eu sou o Gaspar, o Zé Edu não veio, e nós somos mesmo lá da Ecologia da Universidade Federal de São Carlos. Meu trabalho, ele é parte integrante uma pequena parcela do meu doutorado. Eu sou engenheiro civil, tá? Então eu estou buscando dentro da sociologia, da antropologia, dados ou formas, estou aprendendo, porque sou extremamente tosco, apesar de dar aula para arquitetura. Mas, aos pouquinhos, estou conseguindo falar essa linguagem que é um pouco alheia ao engenheiro civil. Mas, enfim, o histórico de lembranças é a percepção ambiental em bairros periféricos. O que eu quero é descobrir como a população, seria legal acho que habita as regiões periféricas urbanas, percebe, entre aspas, né, o ambiente em que ela vive. Eu estou tomando por base o município de São Carlos. Isso é o contorno urbano da cidade. Só para lembrar, para quem não conhece São Carlos, ele começa com esse contorno em 1960. Isso é a partir de imagens de satélite, né? Onde eu só rabisquei em volta, com uma população de 80 mil, e agora em 2004 uma população de quase 200 mil habitantes. Aquele lapso ali no crescimento, nessa direção, nesse eixo norte-sul, se deve à Universidade Federal. Ela está ali ao norte, né, entre aqueles 2 bairros que estão mais acima. Mas a região que eu vou estudar não é o norte, ela fica ao sul, onde, aqui, né, onde de 20 anos para cá, esse bairro todo complexo, tem em torno de 20 mil habitantes. Essa área era de uma única pessoa. Então ela direcionou o crescimento da cidade para esse lado. Ela comprou essa área, é interessante saber disso, por 20 centavos de dólar o metro quadrado, e hoje ela está vendendo a área por 6 dólares o metro quadrado. E ela simplesmente doou, entre aspas, porque ninguém tem título de posse, esses lotes para os moradores dessa região. De toda aquela área que vocês estão vendo, eu estou trabalhando com essa menorzinha, que se chama Antenor Garcia. É um bairro lá de São Carlos. Que é esse aí, que eu tirei uma foto em 2001, que teve uma característica interessante na sua implantação. Ele foi mal e porcamente implantado. Aqui é a declividade do bairro, e as ruas mais extensas estão cortando curvas de nível. Conclusão, qualquer gotinha d'água lá em cima gera essa bruta erosão aqui embaixo, que, para ser consertado em 2001, que foi o meu trabalho de mestrado, levou um ano quase, foi todo o ano de 2001, 2002 mais ou menos, e custou R$1 milhão para o município. Isso porque ela foi implantada de uma maneira errada. O bairro foi implantado. É um bairro que agrega basicamente boias frias, são catadores de laranja e cortadores de cana, que hoje estão desempregados devido à mecanização na região. Então, mais de 60% dos moradores são ex-boias frias, tá? Aquele bairro específico tem quase 4 mil habitantes,
É um bairro jovem, 40% da população tem menos de 18 anos. Poucos velhos, tá? É o bairro onde hoje eu tenho o maior índice de portadores de HIV e AIDS, apesar de ter... Esse bairro específico tem 8, 9 anos. Ao todo, 20 anos, aquele complexo. Esse bairro, 8, 9 anos. Também tem um problema imenso de descriminalização, porque tem um limite topográfico. O bairro está numa cota bem inferior àquela cota superior. Então, eles imaginam que aquela turma que está lá em cima, um dia, talvez o meu filho, o meu neto, consiga alcançar aquele topo. O topo é onde eu moro, lá em cima, que tem a Universidade Federal, onde tem o resto da cidade. Né? Aqueles 20 mil, no dia que der certo, eles vão conseguir subir. E a turma que está lá em cima também discrimina aqueles que estão lá embaixo. Em todos os sentidos. Tá? Então, essa é onde tem aquele traço mais escuro preto, onde eu tenho esse nível geográfico, topográfico, que é esse aí, em torno de 50 metros. Está péssimo isso aqui. Não dá para se enxergar nada. Talvez se apagar um pouquinho mais a luz ou abaixar. Essa aqui, talvez. Essa pesquisa é bem recente, nós fizemos faz 15 dias. Nós contamos de porta em porta, os agentes de saúde contaram para mim, né? O total de crianças, jovens, velhos, tinha a população do bairro. Eu tenho 450 adolescentes de 12 a 18 anos, homens e mulheres. Metade homem, metade mulher, mais ou menos. Das 200 e tantas adolescentes, mulheres, 16 grávidas com 13 anos. Então é um problema sério, 13 anos. É um problema sério para esse bairro. Né? E essa gravidez eu estou encontrando que vem a partir dos boias frias. São crianças que vão para a roça e engravidam na roça. A taxa de criminalidade, não podia deixar de ser, né? É a mais alta da cidade. São dados que eu peguei junto à polícia lá de São Carlos. E esse é aquele problema que eu te falei, imenso, devido à má implantação do bairro, onde eu tenho erosões muito profundas, né? Problemas geotécnicos. O que você está vendo aí embaixo é esgoto escoando a céu aberto. Todo aquele solo que eu tiro daquele lugar, ele para num riozinho que tem ali na frente, então eu tenho esse assoreamento dessa região. E como não podia deixar de ser, qualquer riozinho, que é o ponto mais baixo, é o local onde se joga o lixo. Né? Esse lixo sempre acaba chegando próximo a esses córregos. Essa foto foi interessante, porque um dia que não tinha água no bairro, então simplesmente o morador quebrou o cano para poder pegar água. Não tinha água na casa dele. Como que foi mal feito mesmo, né? O cano de água está a poucos centímetros da superfície, é fácil, né, utilizar essa água. Por sorte, o esgoto está abaixo da água que ele toma. Não é assim em todo o bairro. Tem lugar onde o esgoto está acima do local onde pega a água. A região lá, a região de São Carlos, é campo de cerrado, né, que é um campo limpo, que é esse tipo de vegetação. E o que eu quero, então, quase terminando, é saber como essa periferia interpreta o ambiente que ela vive. E também descobrir um índice de qualidade de vida para essa população. Para tanto, a metodologia que eu estou adotando foi, já fiz um questionário inicial, que é o fruto desse trabalho que apresentei, né? O que agrada e incomoda no local onde vive. Uma única pergunta para 300 pessoas mais ou menos. A partir daí eu listei essas perguntas e vou voltar. Estou nessa fase agora, né? Domingo volto lá, só dá para fazer o trabalho sábado e domingo, outros dias não, só atende sábado e domingo. Um segundo questionário baseado nesse primeiro, com as perguntas que eles com as respostas que eles forneceram lá no primeiro, no item A. Essas respostas vão ser, existe uma técnica que se chama escala de Likert. Eu consigo somar alguns dados, então eu tenho que transformar dados qualitativos em quantitativos.
Tá? E aí pretendo variar algumas das respostas e ver qual a influência dessa variação no índice de satisfação. Eu estou chamando de índice de satisfação essa curva que eu vou obter a partir da soma de todas as respostas. Eu vou apresentar no Ampur, se tudo der certo. Isso aí sim, a percepção é um estoque de lembranças que eu quero resgatar. E eu agradeço aí o tempo que vocês me ouviram. Obrigado. Eu sou aluna do curso de especialização em língua portuguesa do Centro Universitário Franciscano de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje é uma versão inicial do projeto de monografia e faz parte do projeto Constituir, Formular e Fazer Circular Sentidos, Dispersão e Memória no Discurso sobre, na Cidade, desenvolvido no Laboratório Corpus, na UFSM, sob a orientação e coordenação da professora doutora Amanda Scherer. Bom, eu vou fazer primeiro uma rápida introdução para apresentar o tema desse trabalho. Lançando um olhar sobre a cidade enquanto espaço não transparente, onde transitam sentidos que se entrecruzam, que se movimentam, que se deslocam e constituem sujeitos numa relação constante com a história, esse trabalho contempla o funcionamento discursivo da cidade de Santa Maria, localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul, enquanto cidade universitária, em sua relação com outros espaços urbanos, na busca por interpretar o movimento de alunos vestibulandos, oriundos de diversas outras cidades do interior do estado, que se deslocam para Santa Maria, movidos pelo fascínio do trabalho exercido pelos cursos pré-vestibulares desta, porque rejeitam ou são desacreditados no ensino das instituições de seus locais de origem. Para esses alunos, os cursinhos santamarienses são condição necessária para o ingresso na universidade. Em outras palavras, é contemplado aqui o trabalho da memória discursiva relacionado aos sujeitos e o processo de identificação com discursos outros, movimento esse do qual decorre o deslocamento de fronteiras urbanas que afeta a constituição das cidades em questão e que, portanto, tem como acontecimento histórico a cidade de Santa Maria como cidade universitária. Desenrolando isso. O número de alunos migrantes que busca preparação pré-vestibular na cidade de Santa Maria é a cada ano mais vasto. Prova disso é o notável crescimento da rede de cursos pré-vestibulares que vem se formando na cidade. No entanto, entre todos esses estudantes que para lá se deslocam por motivos múltiplos, encontram-se tais sujeitos que se movimentam porque visualizam os cursinhos de Santa Maria como a única via de acesso à universidade. Na inquietude por ouvir os alunos envolvidos nessa situação e conhecer os dizeres sobre as razões do seu deslocamento, foram buscados alguns vestibulandos que, interrogados a partir das seguintes perguntas: em qual cidade você frequentou o ensino médio? Por que você buscou a cidade de Santa Maria para a sua preparação pré-vestibular? Forneceram seus depoimentos, os quais formam o corpus material constitutivo e representativo dessa análise. Bom, aí então eu fiz uma seleção de alguns dos dizeres dos alunos, né? E eu gostaria de dizer que essa pesquisa, na realidade, a motivação dela é porque da cidade de onde eu venho, grande parte dos alunos, eles estão inseridos nessa situação. E depois, a partir de outras vivências, eu comecei a perceber que não era uma situação própria da minha cidade, que isso se desenvolvia em outras também. Então, alguns dos dizeres dos alunos são os seguintes: frequentei o ensino médio na minha cidade, em Rosário do Sul, e fiz um ano de cursinho lá. Porém, optei realizar uma preparação vestibular em Santa Maria, porque o cursinho era muito fraco, pois era uma extensão do cursinho, e aí ela dá nome, e os professores, às vezes, se perdiam em algumas questões do polígrafo, pois não eram eles que elaboravam.
Faltava também o contato com a COPERVES, que é a Comissão Permanente para o Vestibular da UFSM, e as aulas eram pouco motivadas. Faltava aquele traquejo que só um professor preparado para trabalhar em um cursinho pode ter. Um outro aluno disse o seguinte: terminei o meu ensino médio em Uruguaiana, fiz um ano de cursinho lá. No outro, vim embora para Santa Maria e fiz mais um ano de cursinho. O motivo de ter vindo para Santa Maria e ter feito mais um ano de cursinho foi porque queria cursar a faculdade aqui e o cursinho é melhor, acredito, pois fiz pré-vestibular na minha cidade e aqui, então posso dizer que há diferença. O terceiro diz o seguinte: realizei o ensino médio em Cacequim. Frequentei o cursinho pré-vestibular na cidade de Santa Maria, pois a minha escola, cidade, não oferecia condições para uma preparação considerável a nível das provas de vestibular da UFSM. A escola não preparava os alunos para o vestibular e os conteúdos eram desatualizados. O quarto diz o seguinte: fiz o ensino médio em São Gabriel. Fiz um ano de cursinho lá e a própria escola preparava para o vestibular, mas não fui aprovada. Daí, como na região os cursinhos mais famosos eram os de Santa Maria, eu vim para cá. Aqui encontrei várias outras pessoas do interior que vieram pelo mesmo motivo. E realmente pude comprovar que a dinâmica de ensino aqui é muito melhor. Os cursinhos são mais fortes. E o quinto diz o seguinte: realizei o ensino médio em São João do Polese. Na minha cidade não tem cursinho, só na cidade mais perto, Faxinal. Mas como os cursinhos de Santa Maria tinham uma fama aqui de melhores, tem um que ali errado, que todo mundo conhecia, eu não vi outra alternativa senão vir para cá me preparar para o vestibular. E não me arrependi, o cursinho é muito melhor. E uma outra situação que aconteceu, que não está registrada aí, eu estava no ônibus, um dia voltando da Semana de Letras da UFSM, estava no ônibus de Santa Maria a Faxinal do Soturno, e duas senhoras conversando na frente, alguns bancos na frente, e a senhora estava contando para outra que o filho dela ele é muito inteligente, que ele vai muito bem em notas, e que por isso ela já estava preparando uma poupança para quando ele precisasse se deslocar para Santa Maria fazer cursinho, para entrar na universidade. Bom, como é possível perceber, os sujeitos integrantes do recorte da cidade de Santa Maria que é analisado mostram-se tomados por sentidos que regem o imaginário de que os cursinhos de Santa Maria são as instituições mais qualificadas em termos de preparação para as provas da UFSM. Esse imaginário parece-lhe ser tão verdadeiro e sólido que gera a comparação em termos de ensino, material e didática do professor entre as instituições santamarienses e as escolas e cursinhos das suas cidades de origem. Confronto esse cristalizado pela contrariedade dos termos empregados para caracterizar os dois eixos. A partir dos enunciados, é possível interpretar que a negação do ensino propiciado por suas cidades não recai necessariamente numa questão qualitativa, de bom ou de ruim, em si uma questão de que talvez o processo escolar já percorrido não fez sentido na história desses sujeitos. Péchet, ao falar sobre a inscrição de um acontecimento no espaço da memória, afirma que o processo é constituído por uma atenção constante ao acontecimento que escapa à inscrição, que não chega a se inscrever, bem como o acontecimento que é absorvido pela memória, como se não tivesse ocorrido. Sendo assim, todo o processo de escolarização e o trabalho de revisão dos conteúdos exercido pelos cursos pré-vestibulares é um acontecimento que teve sua inscrição, afinal, sem esta não haveria opção e a movimentação dos alunos, mas ao mesmo tempo é um registro que se apresenta sob a forma do sem sentido, pois recai no apagamento que, segundo Orlandi, é necessário para que o sujeito se estabeleça em um lugar possível, no movimento da identidade e dos sentidos. Eles não retornam apenas, eles se projetam em outros sentidos, constituindo outras possibilidades dos sujeitos se subjetivarem. Esse é então o trabalho exercido pela memória, porque ela cristaliza e ao mesmo tempo constitui-se pelo esquecimento, abre-se a possibilidade de os sujeitos em questão não se identificarem com o trabalho pedagógico de suas cidades, o que dá abertura para o diferente, a ruptura, o outro. Nesse caso, então, cabe a pergunta: por que o diferente é entendido por eles como inscrito na cidade sede da universidade na qual tentarão ingressar? Bom, aí então eu vou abrir espaço para esse estudo da discursividade de Santa Maria.
Na história da fundação das universidades federais do território brasileiro, Santa Maria representa a primeira cidade não capital do país a sediar uma instituição de ensino superior federal, a UFSM. Tal instituição é a maior universidade do interior do estado e sua sede combina práticas acadêmicas com um desenho constituído por lugares próprios de um espaço urbano. É por essa relação entre a significação da universidade e sua inscrição na história que a UFSM, e não Santa Maria, é chamada de cidade universitária. Designação essa contemplada aqui à luz do conceito de Guimarães, para quem a designação que se poderia chamar de significação de um nome, mas não enquanto algo abstrato. Seria a significação enquanto algo próprio das relações de linguagem, mas enquanto uma relação linguística simbólica remetida ao real, exposta ao real, ou seja, enquanto uma relação tomada na história. Entretanto, é o funcionamento da UFSM que rege o movimento e a constituição da cidade de Santa Maria. Nesta, a população predominante é nômade, pois há um vai e vem constante de alunos universitários e também de pré-vestibulantes, que para ela se desloca objetivando a universidade. Em consequência de todas as atividades comerciais e do regimento administrativo da cidade, fazem parte da UFSM. Por essas razões, a cidade apropriou-se da designação cidade universitária, como que no processo metonímico. Universidade provém do termo latino universitas, e nessa raiz se liga a totalidade à universalidade. Logo, quando se trata de universidade, se está tratando simbolicamente do abarcamento do todo científico que funciona porque projeta sentidos no real da história. Relacionar esse enunciado ao funcionamento e à significação de um espaço urbano específico é, dessa maneira, criar condições para a projeção de imagens que vão constituir a estruturação do discurso a partir do qual a cidade se filiará, passando a significar como um espaço onde os sentidos são universais e não partitivos. A projeção desse imaginário vai assim dar condições para que a cidade assuma tal posição, uma vez que é a formação ideológica que vai resultar no funcionamento discursivo dessa designação para Santa Maria, sendo esse funcionamento aqui entendido, conforme Orlandi, como atividade estruturante de um discurso determinado. Dizendo-se universitária, então, a cidade projeta o imaginário de território por excelência de circulação das práticas científicas. É isso que constitui Santa Maria e é isso que a diferencia de outros locais no território sul-rio-grandense que abrigam instituições públicas de ensino superior. Apenas como ilustração desse cenário, empregam-se aqui os dizeres de um jornal local, enunciados no início de uma reportagem sobre a reforma universitária. A educação é a principal vocação de Santa Maria. E é interessante aqui também, eu não faço essa relação dentro desse texto, mas Santa Maria é o centro do estado, geograficamente, então há uma possibilidade de pensar ela como um eixo ali nessa região. É em decorrência dessa formação que os cursinhos em questão ganham seu valor. Os cursos pré-vestibulares são instituições que assumiram o papel de acessórios à escola no processo de preparação dos alunos candidatos ao concurso vestibular. Neles não há um ensino propriamente dito, assim a revisão, a fixação dos conteúdos visando o ganho da competição. Em outras palavras, os cursinhos são espaços cujas práticas se significam a partir do discurso universitário. Dessa maneira, se eles estão intimamente ligados à universidade e se eles estão situados em Santa Maria, portanto próximos à UFSM, criam-se sítios de significância para a projeção do imaginário de que os cursinhos de Santa Maria são instituições cujas atividades pedagógicas são satisfatórias, uma vez que eles também sofrem afiliação a essa identidade ligada ao universal. Porque os sujeitos, os sentidos e a linguagem são incompletos e passíveis de deslizes, há sempre a possibilidade de subjetivação a partir de discursos outros que perpassam a memória discursiva. Isso significa que, como o processo escolar já percorrido pelos alunos caiu na rede do sem sentido, pois não houve identificação, esses sujeitos, quando optam por se prepararem para as provas seletivas da UFSM, sentem necessidade de identificação com algo que lhes dê certeza de que estão ou podem tornar-se aptos à competição. Nesse ponto, parece, então, que como eles estão inscritos em territórios sobre os quais se refletem o imaginário da cidade universitária, mas eles não estão inseridos nessa cidade,
Há uma inquietude que conduz a uma necessidade de inserção nesse espaço, onde está localizado o FSM e onde todas as práticas pedagógicas referentes ao ensino médio têm uma ligação muito íntima com tal instituição. Nesse processo, em que a distância requer aproximação, a discursividade de Santa Maria enquanto cidade universitária e dos cursinhos que a integram atravessam fronteiras urbanas e a memória dos sujeitos e se instalam na falha constitutiva da memória, passando a ressignificar o que havia antes. Há um processo de identificação, de deslize, de efeito metafórico. Acontece que Orlandi denomina discurso fundador. De acordo com a autora, o sentido anterior é desautorizado. Instala-se uma tradição de sentidos que produz os outros sentidos nesse lugar. Instala-se uma nova filiação. Esse dizer irrompe no processo significativo de tal modo que, pelo seu próprio surgir, produz sua memória. Esses novos sentidos constitutivos do imaginário de Santa Maria intervêm no já dito, no interdiscurso, e o efeito é o reconhecimento e o diferente. O processo de inscrição desse acontecimento na memória dos sujeitos é um jogo de força de uma desregulação que vem perturbar a rede dos implícitos associados ao sistema anterior. Palavras do Peixeira. Logo, os sujeitos atravessados por essa discursividade outra e identificados a ela passam a assumir uma posição sujeito que se significa a partir dos sentidos organizados por esse novo discurso. Isso cria o imaginário para esses alunos candidatos ao concurso vestibular de que fazer cursinho em Santa Maria e não em outro lugar representa uma segurança de boa preparação. Imaginário esse cristalizado nos dizeres dos alunos fornecidos, para a formulação dessa pesquisa. Além disso, essa situação de não visualizarem outra possibilidade de preparação para as provas seletivas é resultado também desse processo de filiação, pois os sentidos outros trazem o novo para o efeito do permanente, instalam-se irrevogavelmente, produzem desse modo o efeito do familiar, do evidente, do que só pode ser assim. Palavras da Orlandi novamente. Portanto, para os sujeitos em questão, Santa Maria e o trabalho exercido por seus cursos pré-vestibulares representam muito mais do que a simples preparação. Eles são condição para o ingresso na universidade. E se o trabalho dos cursinhos é de revisão, para esses sujeitos não identificados no processo escolar que já percorreram, é talvez de aprendizado. É por essa instância de identificação que os alunos se tornam sujeitos migrantes e constituintes de Santa Maria. O deslocamento de suas cidades de origem é, como já foi dito, parte integrante do processo de constituição da cidade universitária e do crescimento da rede de cursinhos santamarienses. Nesse cenário aqui contemplado, há então uma movimentação de sentidos que estabilizam e ao mesmo tempo abrem espaço para subjetivação sobre o novo, e há um atravessamento de fronteiras urbanas que apontam para a constituição da cidade e que ao mesmo tempo não deixam de fazer parte da constituição de todas as outras cidades envolvidas. Obrigada. O próximo é o Bruno Santiago e o Marco Antônio Catai. Que bom. Boa tarde, meu nome é Bruno, eu sou estudante de graduação aqui do Instituto de Geociências da Unicamp, pessoal do LabUni pela possibilidade de estar falando aqui, e eu vou pedir inicialmente desculpas, talvez não atender às demandas dos colegas que trabalham principalmente com análise do discurso, porque eu venho de outra área, mas vai aqui o meu esforço para minimamente dar uma contribuição na discussão acerca sobre a universidade. Que está sendo dado à universidade pública hoje, no atual período, de que forma ela pode dinamizar o território e como ela pode dotar uma carga de ciência para os lugares, e essa ciência fazendo com que esses lugares se diferenciem pelo seu potencial científico, como a colega colocou. Eu vou tentar ser um pouco breve. A gente parte do pressuposto da noção de espaço geográfico e
principalmente pautado no conceito de Milton Santos, mas especificar a noção de território usado, né, que para a gente na geografia é uma noção de não simplesmente descrever os lugares como eles são, mas simplesmente tentar perceber o movimento, né, o uso que está sendo dado para os objetos ali contidos. Tá? Para isso a gente se pauta numa periodização, ou seja, tentando buscar alguns recortes na história de como que a universidade pública se manifesta através desse tempo, né? E o recorte que a gente dá, né, da universidade pública é tentar fazer um paralelo sempre entre como que se manifesta a universidade pública hoje com o território, né, com a dinâmica, com a totalidade do território no período em questão. Né? Bom, passa um pouquinho para mim, assim, por favor. A gente vai falar de alguns períodos aqui, passando brevemente, falando de como que se desenvolvem as instituições aqui no Brasil. Tá? Elas têm início na segunda metade do século XIX, principalmente no Brasil colônia, onde que a educação era voltada principalmente para atender as demandas da elite. Né? E os filhos da elite portuguesa, que ainda não se constituíam a educação superior no Brasil, eram mandados para a metrópole, principalmente para a Universidade de Coimbra. Tá? E a gente vai perceber que os saberes naquela época ainda eram universais, ou seja, não havia uma especialização, que mais tarde a gente vai estar falando dessa especialização dos cursos. A gente vai estar remetendo que os cursos de teologia, direito canônico, direito civil, eram os principais cursos que apareciam no quadro das disciplinas, tá bom? Só um pouquinho mais, por favor. Passando um pouquinho para a mecanização da produção de território, a gente vai ter os primeiros esforços para a criação dos centros educativos no país, né? Que atendesse às necessidades de alguns núcleos urbanos que passam a aparecer, né, no território nacional, como Salvador, o deslocamento da capital para o Rio de Janeiro, né? São Paulo, né, Ouro Preto, com a Escola de Minas, principalmente. E é nesse momento que os conhecimentos universais, né, até então, como a gente viu agora há pouco, eles vão sendo substituídos por demandas que o próprio território vai pedir, vai exigir um conhecimento prévio da universidade, da instituição pública, para poder dar condições de produzir o próprio território, não é isso? A gente vai perceber cursos como engenharia, né, agronomia e medicina principalmente pelas novas demandas que são exigidas nesses centros urbanos. Tá? E em 1920, por mais que alguns autores façam a crítica que ainda a Universidade do Rio de Janeiro não pode ser considerada universidade, como José Manuel Tobias, enfim, eles criticam que foi simplesmente um compilado de escolas de ensino superior e que ainda não poderia ser chamado de universidade, tá bom? Com base naqueles fundamentos de universalidade, de congregar vários institutos, né, de diferentes cursos. Bom, a gente vai ter as bases para a integração do território, né, que a educação, mais ou menos na época no início da Era Vargas, onde a educação vai assumir um duplo sentido. Atender as demandas crescentes que o território vai pedir pela integração, né, principalmente por integrar e atender as demandas do café na região sudeste, né, e, ao mesmo tempo, a educação, tanto de nível básico, nível fundamental, médio e superior, para incutir nas pessoas um forte sentimento nacionalista, que de fato atendesse à demanda de uma integração nacional. Né? É aqui nesse momento que a gente tem o Estatuto das Universidades Brasileiras, públicas e privadas, todas regidas pelo governo central, e é onde a gente vai perceber o deslocamento gradativo do eixo econômico para o sul, principalmente para o sudeste. Vem cá, Tadeu. Só para mostrar para vocês aqui rapidinho, como a gente vê a ascensão da instituição pública, né, de ensino superior, já no início da Era Vargas, né, já dando indícios de como que exigia a produção de conhecimentos para essa integração do território. Bom, aqui a gente já vai perceber uma diferenciação do estado de São Paulo como um dos principais centros de produção acadêmico-científica, de produção científica do país, onde que, diferente dos ditames do governo central, a gente vai perceber que o Estado de São Paulo cria sua própria universidade pública, cria uma lei estadual que se difere do restante do território, né? Principalmente com a criação da USP em 1934. Bom, a gente passa a perceber no pós-guerra, né, os projetos de desenvolvimento integrado, onde que o território vai pedir, principalmente com a busca de integração, né, da proposição de
do desenvolvimento integrado, sempre atendendo e acentuando as demandas do ensino superior do território no estado de São Paulo, a gente vai ter uma ascensão, né, e uma integração, principalmente, do ensino superior no país, tá bom? Período técnico-científico, que é um conceito trabalhado pelo professor Milton Santos, que é um período que é uma junção entre a ciência e a técnica, né, que aqui é um dos pontos fundamentais do nosso trabalho, onde a gente vai estar colocando essa possibilidade de aplicação direta do trabalho intelectual, né, frente ao processo produtivo, uma imbricação entre ciência e técnica, tudo bem? Onde a gente vai perceber essa cientificização do território, ou seja, o território exigindo cada vez mais conhecimentos técnicos científicos, né, produzindo cada vez mais racionalizar as ações desse território. Tá? Não é à toa que a gente vai ter uma rápida modernização do ensino superior, com a lei que institui a reforma universitária, em 68, né, que visa a integração de ensino, pesquisa e extensão para a universidade pública. Tá? O que a gente chama de fixo privado, né, uma instituição de ensino superior privada, que passa a ser comandada pelo governo central, mas que de fato a gente vai perceber uma ascensão da instituição privada, à medida que o próprio governo, o próprio Estado, passa a criar condições ao desenvolvimento do sistema privado. Né? A gente vai reconhecer aqui no gráfico, produzido pelo Milton Santos e Maria Laura Silveira, aqui está meio complicado de enxergar, mas aqui em 66, né, onde a gente tem uma ascensão do ensino superior privado e o público, grosso modo, ele se mantém através do tempo. Né? Isso é o que a gente vai perceber também nesse projeto de reforma universitária hoje, onde que o Estado ele passa a atender e incentivar o desenvolvimento do sistema privado, né? Não só na universidade pública, no sistema de educação superior, mas também para outras esferas da sociedade. Passando lá, quanto eu tenho de tempo? Bom, a gente vai perceber a consolidação da hegemonia paulista, que passa também a ser reconhecido pela universidade, como que a gente vai agregar, como a colega colocou agora há pouco, uma ascensão, né, uma migração de pessoas para o sul, para São Paulo, onde a gente vai reconhecer essa diferenciação dos estados, principalmente pelo número de matrículas, né, que São Paulo vai ascender essa produção intelectual no país, tá bom? E a gente vai ter também, a gente vai reconhecer essa ascensão da produção de uma mão de obra altamente especializada. Né? A gente trabalha com o conceito de divisão territorial do trabalho, né? Onde a universidade ela passa a aprofundar essa divisão também internacional do trabalho, à medida que esses conhecimentos técnicos científicos vão ser exigidos pelas empresas que passam, as empresas multinacionais que passam a adentrar no território e exigir do Estado brasileiro condições para que as próprias empresas se desenvolvam. Né? Bom, a gente vai para o período técnico-científico informacional, né, com a ascensão da informação, que passa a cada vez mais tornar ágil, tornar fluido os lugares, né, a partir de uma possibilidade de conhecer os lugares de uma maneira crescente, é onde a gente reconhece, a partir da década de 70, uma consolidação e ampliação da rede universitária no estado de São Paulo, como, por exemplo, a Unesp, que passa a encampar faculdades já existentes no estado de São Paulo. Um ponto interessante que a gente vai discutir daqui a pouquinho é essa autonomia financeira que as universidades, principalmente na década de 80, vai reconhecer, vai fixar o ICMS passado por essas instituições públicas. Né? A gente vai ter uma nova explosão do ensino superior privado, que vai, como a gente colocou agora há pouco, ascende, né, na produção de conhecimentos. A gente vai chegar aqui daqui a pouco em 2004. Então a gente percebe através do tempo como que o ensino superior público se manifesta, né, e praticamente se mantém totalmente diferente do ensino superior privado, onde ele reconhece uma expansão cada vez maior. E a gente se depara hoje, né, principalmente de um dado da Folha de São Paulo do ano passado, que dizia que cresce
uma universidade privada no país a cada 1,2 dias. A gente concluindo aqui. Bom, a gente vai só, para a gente ir concluindo, perceber uma nova forma de uso do fixo público da universidade pública, à medida que ela vai entrar como elemento de dinamização da economia dos municípios, né? A exemplo do autor da Unesp de Araraquara, o José Moura de Povo, a última tabela. Isso. Onde ele faz uma comparação interessante entre o ICMS arrecadado peço desculpas aqui pela grande quantidade de números, mas ele faz uma comparação entre o ICMS arrecadado pelo município, né, com o ICMS arrecadado pela universidade. E muitas vezes, o que a universidade arrecada é muito maior do que o próprio município arrecada, né? Nesse sentido, além de você estar agregando valor nos municípios que a Unesp vai se localizar, e não é à toa que a Unesp em 2001, em conjunto com o Unicamp e USP, criou um plano estadual de expansão do ensino superior público no estado, não é isso? E que, na verdade, vai sucumbir os próprios ideários da universidade para simplesmente atender uma demanda do quê? De dinamização da economia dos municípios. A partir do momento que você leva estudantes, né, ele fez um estudo interessante também, que ele estipula que cada aluno no município, ele leva por volta de R$800 para ele poder se manter, né? Ele faz uma comparação de que, com esses recursos somados, eles passam a dar como a gente chama na geografia, um novo uso do lugar, né? A economia do município ela vai sendo movimentada de tal maneira que a gente percebe também na Unicamp o grande crescimento da especulação imobiliária, não é isso? O grande crescimento das escolas de inglês, né? A gente vai ver toda uma nova dinâmica que vai ser gerada no município a partir do fixo público universitário, não é isso? Só para voltar, só para a gente ir concluindo. Então, eles, até que a colega do Sul colocou muito bem, muito se utiliza um discurso do quê? De uma universidade pública, ou dos lugares, eles já serem totalmente uma vocação regional, né, para que esses lugares agreguem a universidade pública, né, na produção do conhecimento, e que, na verdade, a Unesp se valeu desse discurso para justamente o quê? A partir da produção de cursos, como, por exemplo, a gente percebe no programa de expansão, infelizmente eu não coloquei aqui nas transparências, mas a Unesp cria um programa de expansão do ensino superior público para atender justamente uma demanda altamente específica, né? A partir do momento que ela produz um curso como engenharia industrial madeireira, né? Simplesmente se utilizando desse discurso do quê? De desenvolvimento regional, né? Além da universidade pública, ela entrar como elemento, como a gente chama na geografia, da guerra dos lugares, ou seja, dos lugares, né, dos municípios competindo para receber esse tipo de dinamismo na sua economia. Além de tudo, ela passa a atender uma demanda altamente específica, quando ela cria cursos altamente especializados, né? Então, sobre o discurso de vocação regional, né? Eles fizeram um estudo sobre essa vocação, identificaram que esses cursos atenderiam a uma demanda altamente específica, né? Sem discutir a questão, particularmente falando da Unesp, se de repente esses municípios não há necessidade de médicos, de engenheiros também, né? Só para a gente concluir aqui, eu só queria fazer mais um ponto para a gente refletir sobre o uso da universidade que a gente percebe hoje, sobre o que ela deveria servir, né? Porque me parece, né, nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo, que a universidade ela vai acentuando cada vez mais essa diferença entre os lugares a partir da produção de cursos, né? E, em contraposição, a gente fazendo uma leitura do professor Milton Santos, um dos grandes teóricos da geografia, ele fala do que deveria ser educação no Brasil. E ele coloca o seguinte: amplia-se a ideia de relação necessária entre a tecnicidade e o fazer.
quando se deveria, sobretudo, conduzir ao debate entre a tecnicidade e o pensar. Ensinar a fazer é apenas uma dimensão do ensino. A dimensão central é ensinar a ser homem. O fazer apenas, o fazer irrefletido, é uma regressão, um convite à volta à animalidade, porque os animais também fazem. O que distingue os homens dos animais é a busca de um objetivo, a produção de um projeto. E é esse o perigo que corremos na tendência atual de produzir instrução e não educação. Obrigado. Tá bem, então, Thelma Domingues. Certo? Boa tarde. Eu sou doutora em Linguística pela Unicamp e eu tenho trabalhado com mídia, com imprensa, né? Eu costumava falar que eu trabalhava com imprensa e com discurso ecológico, né? E hoje, a partir, sobretudo, desse trabalho, né, que é com a questão do ambientalismo, né, do ecológico, eu vejo que ele faz parte da mídia, né? Então, é também um objeto da mídia, né, o discurso ecológico. E o trabalho foi intitulado A Empresa do Meio Ambiente, né? Está dentro de uma pesquisa maior, que eu estava chamando de o ambientalismo como discurso político, e que eu estava com vontade já de, né, renomear, e ontem me deu um insight, assim, com uma fala da Solange, né? E eu acho que eu fiquei com vontade de acrescentar, né, o ambientalismo como discurso político e o ecológico como ideológico, né? E, bem, eu preparei um handout aqui, assim, para trazer um pouco, essa é uma análise da certificação, né, do selo. Então eu analisei muito embalagem e publicidade, né? É pouco handout, viu? Não distribuo assim com tanta generosidade, né? São só... eu imaginei que podia ter pouca gente, né? Porque são duas. Esse trabalho é uma análise dos efeitos dos mecanismos de certificação para o cidadão, né? Para o sujeito urbano enquanto consumidor, tá? E a pergunta que eu me formulei, assim, meio que no início, que conduziu um pouco a análise, foi a que demanda a certificação responde, né? Eu vou ler, então, uma apresentação que eu preparei, né? E tem também um material que eu vou colocando à disposição de vocês para fazer circular também, com xerox colorido e tal. Aí no handout vocês têm 5 exemplos, né? Está numerado de 1 a 5, né? E eu vou me referir a esse material que está. O discurso ecológico produz um circuito de consumo reconhecido como alternativo através de 2 diferentes formas de qualificação. Primeiro, através dos produtos designados como orgânicos, né? Que abrangem produtos in natura e produtos industrializados. E depois, segundo, através de qualquer empresa que obtenha certificação, né? Empresas e produtos são qualificados por meio de processos e instituições apropriadas, né? Os produtos orgânicos são certificados segundo a legislação nacional vigente e as empresas certificadas com selos de qualidade de gestão ambiental de acordo com normas internacionais, né, para o comércio de produtos, né? São as ISO, né? É a ISO, né? E aqui no Brasil é representada pela ABNT. Pode-se dizer que o efeito desses diferentes processos de certificação, em termos de uma qualificação para o mercado, é o mesmo. Temos um produto verde e uma empresa verde, né? Onde um funciona pelo outro, né? Quer dizer, se a empresa é verde, o produto é verde, e se o produto é verde, vem de uma empresa verde, né? O produtor interessado em se estabelecer no mercado específico dos produtos orgânicos deve obter certificado junto a uma ou mais associações que têm o papel de acompanhar, orientar, fiscalizar o sistema de produção.
As empresas, por sua vez, podem obter um certificado ISO através da implantação de um sistema específico de gestão que envolve mudanças, adequações, tanto em relação a seus produtos quanto à sua atividade industrial como um todo, né? O mercado de produtos verdes remete a uma demanda do consumidor, né? Voltando àquela questão da pergunta, né? Qual é ela? Né? Alimentar-se bem, né? Sem riscos para a saúde, né? Aí eu pensei, né, num período anterior, antes da gente ter os produtos orgânicos, a gente tinha os produtos naturais e os produtos integrais. Aí se evidenciava uma preocupação com o que era ingerido, né, com a natureza do alimento, se era natural, se era artificial, né, com a forma de preparo desse alimento, né. Então o açúcar deve ser menos branco, né, menos industrializado, menos refinado. O sal deve ser marinho, quer dizer, o ideal aí que se coloca é o de uma interferência mínima sobre aquilo que se apresenta na natureza, né? Os sistemas de produção da nossa sociedade transformam os alimentos artificializando-os, né? Artificializando-os, ou através de aditivos, ou reduzindo suas boas propriedades nutritivas, né? Assim, o ideal de uma alimentação natural, integral, vem se constituir opondo-se aos processos industriais de beneficiamento. A oposição configura-se como desejo de estar fora do mercado de consumo constituído na sociedade, produzindo, em consequência, a demanda por um consumo alternativo. Inserindo-se nesse processo discursivo, os produtos orgânicos vêm representar já um outro momento na direção dessa demanda, né, por um lugar alternativo, eu coloquei entre aspas, né, por um lugar alternativo para o sujeito urbano enquanto consumidor, né. Voltando à pergunta, a que demanda a certificação responde? A implantação dos sistemas de certificação e seu funcionamento atual na nossa sociedade responde à demanda do consumidor como uma demanda de informação em um exercício de cidadania e liberdade de escolha. Quer dizer, a certificação dá forma a esse sentido de cidadania produzido pelo mercado. É a produção e o consumo politicamente corretos. Quer dizer, é uma questão que se volta para o consumidor como uma escolha. Ele pode escolher esse ou aquele produto, essa ou aquela empresa, né, segundo a forma como essa empresa está se colocando no mercado em relação a esse consumidor, né. Explicitando então a certificação enquanto resposta a uma demanda por informação, o consumidor quer saber se está se alimentando de uma forma saudável e segura, quer saber se as empresas e demais instituições correspondem a uma nova mentalidade empresarial. Trata-se a nossa sociedade de uma sociedade de mercado e a demanda por informação ela assume o sentido de publicidade. Os expedientes de informação ao consumidor multiplicam-se e esse fazer ver ao consumidor recobre a demanda por uma alimentação saudável, através do funcionamento de uma poderosa metáfora: ingerir, colocar para dentro, consumir, incorporar. Passo a descrever um pouco as formas e o funcionamento do selo. No caso de produtos agrícolas, se eles quiserem ser vendidos como orgânicos, devem trazer selo de uma associação que atesta que a produção se deu segundo os critérios exigidos na legislação. A identificação através do selo garante a qualidade de um determinado produto. O selo da ISO não é uma informação obrigatória ao consumidor, mas é uma regulação internacional que garante a qualificação por uma determinada empresa, regula, né, o comércio internacional. Os mecanismos de certificação, associações e ISO e as informações ao consumidor obrigatórias por legislação são limitadas. Você tem que pôr aquela tabela nutricional, uma série de coisas, né? Informações sobre a quantidade, né? Mas em função desse sentido publicitário, os selos se reproduzem criando um efeito generalizado de certificação. Então, podemos distinguir os mecanismos de certificação instituídos pelos órgãos responsáveis e o efeito de certificação. Esse é generalizado e tem um efeito também de engajamento político por um recobrimento do consumir produtos, por incorporar ideias e valores.
As marcas utilizam as embalagens como suporte de uma propaganda da empresa produto. Nelas anuncia-se a certificação pela ISO, como no exemplo 1 aí do handout, né? É uma embalagem do papel sulfite mascote, né? Essa aqui, está inteira aqui. As marcas utilizam, no exemplo 1, ou o apoio a uma organização ou fundação de caráter ambiental. Por exemplo, a SOS Mata Atlântica, né, na embalagem de pasta de dente Sorriso, no exemplo 5. Eu tenho outras embalagens também que eu vou fazer, então, circular. Essa do mascote, do papel mascote, está aqui, né, junto com uma de sapato infantil. Essa daqui da pasta Sorriso, também tem um do lenço de papel soft. Você podia passar? Pode passar tudo. Então, esses selos, né, quer dizer, no caso da embalagem da SOS, da embalagem pasta de dente e do papel, lenço de papel, eles trazem uma associação com uma organização ambientalista, né? Agora, a gente vê também em muitas embalagens, muita publicidade, trazendo o selo da Brink, né? Quer dizer, ou ambiental, de caráter ambiental, ou social. O selo, a empresa amiga da criança da Fundação Abrink. Aí, no handout, a gente tem isso no exemplo 1. O efeito de certificação integra simultaneamente o sentido de informação ao consumidor e de identificação da marca, e é generalizado pelo mercado e instituições. Nessa questão do consumo, instala-se então uma via de mão dupla. Produtos orgânicos, para constituírem sua marca, distinguem-se dos produtos convencionais através da informação, publicidade, e as marcas convencionais, também através da informação, publicidade, apresentam-se enquanto empresas responsáveis, produzindo assim uma distinção. As marcas e produtos orgânicos e as próprias associações investem em folders, em folhetinhos, explicitando ao consumidor as vantagens e os cuidados dessa produção. O diferencial é marcado enquanto respeito simultaneamente ao meio ambiente, à sua saúde, né, do consumidor, aos animais envolvidos, né, a criação, no caso, galinhas, enfim. Quer dizer, são anunciados o cuidado e o respeito pela vida em geral. Entre os exemplos do material circundante, a gente tem 2 folhetos que exemplificam marcas orgânicas. É uma empresa chamada Nata da Serra, de produção orgânica de leite, e uma outra, Novo Citrus, que produção de doces, geleias, frutas. No handout, nós temos 2 rótulos utilizados em embalagens de produtos orgânicos. A Apol, que apresenta o selo EcoCert, e a Companhia da Terra, o selo da AAO, né? Eles estão identificados como exemplo 3. Com relação às empresas convencionais, por sua vez, devem estampar a certificação ou procurar associar a sua marca com a causa ambiental. A pasta de dente Sorriso e o lenço de papel soft são produtos que apresentam na embalagem emblemas de organizações ambientalistas. A primeira traz o emblema da Fundação SOS Mata Atlântica e a segunda da WWF. No caso, a associação com a causa ambiental se volta para o consumidor através de uma promoção do ecoturismo, numa publicidade bivalente. As organizações estão realizando uma publicidade delas na embalagem dos produtos, referindo-se à sua atuação na preservação ambiental, e os produtos se valem da grife dessas organizações para sua promoção. Temos entre o material 2 embalagens de produtos voltados para o público infantil. É a embalagem de papel sulfite mascote e a caixa de sapato da marca Clean. Nessa última, abaixo de uma tabela que informa sobre o calendário de vacinação, quer dizer, é um serviço prestado, né, ao consumidor, são encontrados 4 selos da Fundação Abrink, empresa amiga da criança, do SENAC, empresa que educa jovens para o trabalho, do Instituto Pro Criança e da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Na embalagem do papel mascote, na forma de uma historinha, a empresa Votorantim de Celulose e Papel afirma a preocupação com as árvores, o respeito ao meio ambiente. Além dessa historinha, a embalagem apresenta o selo ISO 9002, o selo da Brinq também, e a marca ECF, que significa livre de cloro elementar. Na produção do papel branco, o cloro é altamente poluente e tal, né? Agora, falando de duas grandes empresas, quer dizer, era de duas grandes empresas, eu cortei uma para ir mais rápido, né? Vou falar só da Natura. A Natura associa os seus produtos à natureza e a marca ao respeito ao meio ambiente e ao consumidor. A publicidade Natura na imprensa é forte, é notável. Eu acho que provavelmente muitos de vocês já estão aí se lembrando, né? Toda a consciência dos seus produtos marca a preocupação com o meio ambiente. Atualmente ela se coloca com o slogan bem-estar bem, né? Mas ela já tem um trabalho publicitário, isso já é um outro momento, né? A campanha que eu estou fazendo circular um material aí que é de uma outra campanha em que ela vinha com uma publicidade em revista muito bonita, eram 3 seguidas assim, as árvores, as sementes, os frutos, né? E, bom, vou pulando agora aqui a parte do... Nota-se que a publicidade dos produtos orgânicos implica em apresentar-se ao público promovendo uma distinção em relação aos produtos convencionais. Essa diferenciação será marcada com informações sobre os processos de produção, os orgânicos e os não orgânicos. Diferenciar-se implica em explicitar, através de uma linguagem técnica adequada, as vantagens dessa produção. E, portanto, esse mercado irá configurar um sujeito consumidor qualificado, informado. Parte do material assume uma forma didática mais geral, né? Me avisaram que eu tenho pouco tempo, então eu vou mais para o final. A propaganda da papelaria tradicional, aquela que encontramos no interior de publicações, em folders, folhetos, cartazes, junta-se embalagem, o que é um dado significativo com relação a essa nossa análise, né? Por um lado, vão se estabelecer com publicidade dos produtos através da multiplicação de ícones que carregam a imagem da certificação, pela própria profusão de emblemas de apoio e certificação. A sigla, a estampa arredondada do selo, né? A identificação institucional, pelo engajamento anunciado, qualquer que seja ele. Por outro lado, há a multiplicação das embalagens, porque é necessário um suporte para esse anúncio, né, para essa informação ao consumidor. Produtos agrícolas que vinham preferencialmente sem embalagem, hoje são encontrados em grande quantidade embalados. Nas frutas maiores, por exemplo, a gente vê uns selinhos, né, eles colam uns selinhos, quer dizer, os legumes hoje mais do que nunca têm também uma grife, né? Pode-se dizer que com selos a embalagem passa a incorporar a publicidade do produto conforme os ideais do marketing, né? De o produto se vende pela imagem que ele anuncia de si mesma, esse produto consumido é a imagem produzida, né? O engajamento ambiental, social é incorporado pelo sujeito urbano na medida em que vem estampado no produto a ser consumido. E a publicidade verde produz, então, a imagem de um sujeito urbano ambientalmente engajado pelo cercamento das informações necessárias para poder lidar de forma responsável com o meio ambiente enquanto cidadão consumidor. É isso, espero que tenha dado para... Estão pedindo aqui para mim em torno de 5 minutos para essas perguntas, críticas. Ou não entenderam nada? Então tá bem. Vamos dar para encerrar essa sessão. Muito obrigado.
Dando continuidade aqui